Então vamos ler um capítulo da Bíblia, toda a família reunida. Nós lemos. Pode ser dada a oportunidade do pai ler, ou da mãe, ou de uma criança, ou do adulto, um filho, ou de uma pessoa que está visitando. Então, uma pessoa que saiba ler direitinho, você deve dar a oportunidade para as pessoas participarem. Mas pode ser feita também somente pelo líder, não tem problema. Você organiza isso. Então, essa leitura bíblica feita em casa é importantíssima. E deve ser dada a oportunidade de alguém perguntar alguma coisa sobre essa leitura. Se alguém tiver uma dúvida, então pergunta. E aí, o pai ou todos que estão ali poderão participar e responder e dizer o que acham a respeito daquela palavra que foi lida. Isso é importante. Então deve ser sempre lida a palavra de Deus, todo dia. E eu receito sempre para todos que desejam realmente conhecer a palavra de Deus, leia a palavra de Deus toda, você tome 4 comprimidos ao dia. Você leia um capítulo da Bíblia antes do café da manhã, você leia um capítulo da Bíblia na hora do almoço, ali antes de almoçar, um capítulo da Bíblia antes da janta e um capítulo da Bíblia antes de dormir. Então são 4 capítulos da Bíblia aí todo dia, de manhã, na hora do almoço, à noite, à tardezinha ali, final da tarde e à noite. Então isso vai mudar a sua vida, vocês vão ler a Bíblia toda em um ano, a família toda estará lendo a Bíblia, se puder fazer toda a família essa leitura bíblica 4 vezes ao dia. Agora o culto doméstico, então, já é uma reunião onde se tem a leitura da Bíblia, uma explanação do que foi lido, além disso deve ter um louvor, né? Deve ter um momento também de adoração, de concentração de cada um em Deus. A adoração é assim. A adoração, ela é o final, o coroamento de tudo. Então primeiro se começa com louvor, a leitura da Bíblia, o ensino da Bíblia, e depois vão ter o quê? Uma oração, onde as pessoas se comunicam diretamente com Deus. Então se chega à adoração. E aqui existe uma advertência de Deus para nós sobre essa participação da família com esse culto doméstico. E essa advertência diz: se nós não nos voltarmos urgentemente para essa prática de leitura bíblica em casa, de fazer um culto doméstico, dificilmente as nossas famílias conseguirão sobreviver aos ataques malignos que estão ocorrendo, principalmente vindos da mídia, né, da política e também da parte financeira, né, desse capitalismo desenfreado que acompanha o mundo hoje, que muda todo o sistema do mundo hoje. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Está em Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 a 21, e também segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. Vamos ler então. Deuteronômio 11 primeiro, versículo 18 em diante, vamos ver. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Agora em 2 Timóteo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus, aleluia. Veja aí que maravilhosa é a palavra de Deus. Então vemos, já comentamos aqui sobre Deuteronômio, sobre esse trecho, falando da palavra que vem aos nossos ouvidos, depois vem a nossa alma e depois penetra até o nosso espírito, como uma revelação de Deus a ser guardada e depois ensinada. Agora nós temos aqui o exemplo de alguém que foi ensinado pela sua mãe, Eunice, pela sua avó, Lloyd, que é Timóteo, foi ensinado por elas e ele compreendeu, guardou essa palavra, cresceu, se tornou um pastor. Por quê? Guardou essa palavra no seu coração, no seu íntimo, ela penetrou até o seu espírito, ele recebeu de bom grado essa semente de Deus. E essa semente produziu frutos para sempre a glória de Deus, para a salvação das pessoas. E aqui fala que toda a palavra de Deus era uma palavra que vem para que seja ensinada. Ela nos ensina e nós devemos ensinar. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, ela foi dada pelo Espírito Santo. Aqueles homens que escreveram debaixo da inspiração do Espírito Santo. Escreveram à sua maneira, mas receberam a revelação vinda do Espírito Santo para que escrevessem. Então foram inspirados pelo Espírito Santo. E existe aí uma necessidade de que a pessoa busque o que é que o Espírito Santo quis dizer com essa palavra. Então busque o entendimento do que significa essa palavra. Porque essa palavra, olha o que diz. Diz que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tudo isso ela faz. Então é a palavra que produz realmente vida, e vida em abundância em nós. Qual é o desejo de Deus? É que ao recebermos essa palavra, nós sejamos perfeitos, como perfeito é aquele que nos chamou. E para que sejamos perfeitamente instruídos para fazermos a obra de Deus. Então, quando nós ensinamos essa palavra aos nossos filhos, nós estamos preparando os nossos filhos para, quando vier aí as tentações, as provas, né? Então, eles poderão passar, vencer as tentações e passar por essas provas que virão em suas vidas. Eles estarão preparados para essa guerra, para essa batalha que virá. Vamos ver então os comentários da nossa lição, feitas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Nós temos aí 3 partes. Primeira parte, o culto doméstico. Tópico 1, adoração em família. Tópico 2, a restauração da instrução doméstica. Tópico 3, a prática da adoração doméstica. Parte 2, o culto no lar. Número 1, organizando o culto doméstico. Tópico 2, ganhando os que ainda não são crentes. Tópico 3, eu e minha casa servindo ao Senhor. Na parte 3, nós temos aí bênçãos advindas do culto doméstico. Tópico 1, fortalece os laços familiares. Tópico 2, santifica e protege a família. E o tópico 3, torna a família piedosa. Então o culto é um serviço prestado a uma divindade. No caso nosso, como nós temos só um Deus, o Deus verdadeiro, só podemos prestar culto a esse Deus. E esse Deus não aceita representação através de imagem de escultura. Ele proíbe isso. Então o Deus nosso é um Deus, ele é espírito. Nós não podemos fazer imagem nem nenhuma semelhança dele. Está lá em Êxodo capítulo 20, dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima do céu ou embaixo na terra. Por quê? Porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, não faça isso. Nunca coloque uma imagem para prestar um culto, dizendo que está prestando um culto a Deus. Porque ao invés de abençoar a sua família, você estará amaldiçoando a sua família.
Então, muita gente está debaixo de maldições. Você quer saber quais as maldições? Leia Deuteronômio capítulo 28. Então lá existe uma lista grande de maldições para aqueles que fazem imagens de escultura e colocam dentro da sua casa ou vão atrás delas em qualquer lugar. Então os pais querem fazer um culto a Deus na sua casa, a primeira coisa é retire as imagens de escultura. Retire retratos, fotos, imagens que você julga ser de Deus ou de alguma pessoa que representa Deus. Deus não aceita isso. Deus é Espírito. Você pode reunir as pessoas, ler a palavra de Deus, ensinar, cantar um hino, pode adorar a Deus aí, pode fazer tudo, sem precisar colocar nenhuma representatividade de Deus aí. Tá? Deus estará ali. Porque ele diz, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então você não precisa colocar outras coisas. Então a primeira providência é saber que um culto você está prestando um serviço a Deus. Você está prestando uma adoração a Deus. Você está indo a Deus e sempre com o objetivo de agradar a Deus. De se humilhar diante de Deus. E sabendo uma coisa, Deus sempre responde ao culto verdadeiro, ao culto feito em espírito e verdade. Então você vai com um desejo profundo de ter um conhecimento melhor de Deus, de se aproximar de Deus, que é o nosso Pai. E sempre com a verdade, levando o quê? A palavra de Deus é verdade. Então você usa essa palavra para poder levar, como ponte para levar você até Deus. E a palavra, nós sabemos que a palavra viva, a palavra de Deus é Jesus. E só chegamos a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. A nossa introdução aí diz: a negligência para com o culto doméstico tem esfriado espiritualmente a família cristã. A comunhão que deveria ser intensa no lar é substituída hoje pela televisão e pelas longas horas de navegação na internet. Consequentemente, o culto ao Senhor em nossas casas, outrora tão prioritário, praticamente desapareceu. Como se não bastasse, muitos pais optaram por terceirizar a formação espiritual e moral dos seus filhos, não querendo ter trabalho algum com as suas crianças, adolescentes e jovens. E, para se justificar, alegam falta de tempo. O que será dessa nova geração sem o ensino cristão? É necessário resgatarmos com urgência o culto doméstico. Caso contrário, nossas famílias não poderão subsistir nesses dias difíceis, maus e tenebrosos. Então, o que ocorre hoje? Os pais não têm mais tempo para se dedicarem ao ensino dos filhos, à orientação dos filhos. Nas grandes cidades, os pais pouco veem os filhos, pouquíssimo contato têm com os filhos. E esse contato é um contato feito junto com o contato com outras coisas. Então a atenção não é dada 100% aos filhos. Está sempre a atenção dividida, ou com a TV ou com o computador. Se o pai ou a mãe não está no computador ou na TV, os filhos estão. Então não existe aquele contato direto, não existe aquela intimidade familiar onde se tem a oportunidade de transmitir conhecimento, principalmente então o conhecimento que é o mais necessário, que é o conhecimento de Deus. Então os pais, quando perguntados se estão fazendo um culto doméstico, se estão fazendo uma leitura bíblica com a família, se estão dando orientação sobre a palavra de Deus, sobre Deus para os seus filhos, o que eles respondem? Estamos muito ocupados, não temos tempo. Então veja bem, você pode não ter tempo para o seu filho, mas o marginal tem. Aquele que vai fazê-lo se aproximar das drogas tem tempo para ele. Aquele que vai fazê-lo participar aí de prostituição, de roubo, de muitas coisas, esse tem tempo para ele. Então os pais devem procurar ter tempo para transmitir as orientações necessárias para que os seus filhos cresçam no temor de Deus, cresçam sabendo o que é certo, o que é errado e sempre se interessando pelo correto.